Bem, então vamos lá, né? Shalom mais uma vez para vocês, meus amados irmãos que estão aqui comigo. Hoje nós vamos terminar, né, a fazer a segunda parte da palavra de semana passada, cujo tema é Vivendo como Filhos da Luz. Então, semana passada nós falamos um pouquinho disso, né? E aí agora nós vamos terminar essa palavra. E aí, eu vou pedir para você abrir então em Efésios 5, né? Como eu disse antes. E nós vamos ler do verso 6 ao verso 7. Efésios 5, do verso 6 ao verso 7. Que diz assim: Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Nós estamos vivendo épocas de muitas palavras, de muitos conteúdos, né? Essa época digital, se você chegar em casa e abrir o seu aplicativo do YouTube, seu aplicativo do Instagram, do Facebook, TikTok e por aí vai, que eu nem sei tantos, de tantos que existem, você tanto vai ter postagens, coisa para ler, quanto coisa para assistir, coisa para ouvir. Então tem muita gente falando sobre qualquer coisa que você puder imaginar. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa de um nome para uma coisa que eu estou querendo fazer. E, tipo assim, todo nome que eu pensava já tem, tipo assim, 20, 15, 30, 40, alguém falando mais ou menos naquele assunto ali. Então, tem muitos especialistas, mas poucos especialistas ao mesmo tempo, né? Todo mundo se apresenta como alguém que vai mudar a vida da pessoa, como alguém que vai mudar o entendimento da pessoa sobre determinado assunto, sobre determinado segmento. E aí, quando a gente vai aprofundar, se uma pessoa realmente especialista naquilo começa a observar, ela vai então perceber que aquilo que a pessoa está dizendo que é especialista, ela está falando de forma muito superficial, né? Eu percebo muito isso em canais de ciência, matemática e física, por exemplo. Como eu sempre gostei muito, estudei muito, às vezes eu vou ver pessoas falarem de coisas assim, e a pessoa aprova isso com aquilo outro, e quando eu começo a assistir assim, me dá uma preguiça mental, porque eu falei assim, nossa, a pessoa está falando isso assim, quem não sabe deve estar achando o máximo, mas na verdade isso não tem nada a ver com nada que a pessoa está falando, né? Então, hoje a gente está vivendo uma época de palavras vazias. E isso não pode não parecer, mas isso tem um impacto muito profundo no nosso cérebro. A gente vai todo dia alimentando de um pouquinho de nada, um pouquinho de nada, um pouquinho de nada, a nossa cabeça se torna um grande vazio. E nós mesmos, às vezes, nos achamos muito especialistas de alguma coisa e a gente tem um domínio muito superficial sobre aquilo ali. E aqui Paulo, ele está dando uma palavra muito séria para a gente não se deixar enganar com palavra vazia. Agora, trazendo para um contexto mais profundo, espiritual, tudo aquilo que está aí fora e que tira o nosso foco da palavra de Deus para as nossas vidas, eu considero como uma palavra vazia. É muito normal, há um conceito no mundo de que a vida, o trabalho, não é verdade? As coisas que acontecem no mundo real não se misturam com a fé, não se misturam com a religião. Mas esse é um conceito meramente humano. A palavra de Deus ela é um organismo vivo para as nossas vidas, para nos instruir em tudo aquilo que fazemos. Se você está no trabalho, a palavra de Deus tem instruções claras de como você deve trabalhar. Ela não especifica os trabalhos. Então você não vai encontrar aqui manual, por exemplo, eu era vigilante, né? Então não vai encontrar aqui manual da vigilância. Não vai encontrar aqui o manual por exemplo, olhando para a Elisângela, da confeiteira, né? Mas dentro de cada trabalho que cada um de nós pode exercer na sociedade, a Bíblia apresenta um comportamento que a gente deve seguir. Ela apresenta uma postura como trabalhador que nós devemos ter. E ela fala de, se você tiver um chefe bom, como que você deve fazer. Se você tiver um chefe ruim, como que você deve se portar. A Bíblia vai falar sobre o patrão, como que ele tem que gerir o seu negócio. A questão assim, como tratar, como não tratar. Fala dos pagamentos, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é justo, o que não é. Então a palavra de Deus, ela vai falar de família, comportamento do marido, comportamento da esposa, o tratamento com os filhos, o tratamento dos filhos com os pais. Vai falar do tratamento
político. A Bíblia fala sobre isso. Como que um governante deve governar, como que ele não deve governar, como que alguém que é ministro da palavra de Deus deve se portar, como ele não deve se portar, o que ele faz, o que ele não faz. Então a palavra de Deus ela tem esse poder assim, incrível. E ela foi dada exatamente para isso. Não é um manual de filosofia, que a gente fica pensando sobre as coisas espirituais de um futuro muito, muito distante, que um dia vai vir todo mundo de branquinho, pulando, dançando, cantando, e aqui a gente vai tocando a vida, ver como é que dá e seja o que Deus quiser. Não. Realmente o seja o que Deus quiser é olhar para a Bíblia e ver como Deus quer que as coisas funcionem. E a palavra de Deus, eu considero, depois da cruz e depois da presença do Espírito Santo em nós, a maior expressão de amor pela humanidade. A cruz não tem como ganhar, né? O Espírito Santo também não tem como, porque é o próprio Deus habitando dentro da gente. Depois disso, qual que é a maior expressão de amor, na minha opinião? A palavra. Porque Deus não nos chamou para sermos santos, para sairmos do nosso pecado e, tipo assim, se virem aí. Descubram e bater na cabeça o que é que me agrada, o que é que não me agrada. Não, a Bíblia está aqui para isso. E aí, Paulo está dando uma instrução que é o quê? Não se deixe enganar por palavras vazias. Então é natural que a gente queira se envolver com coisas que vão nos direcionar nos nossos afazeres diários, no nosso cotidiano. Aquilo que a gente mais está envolvido, que é a matéria. Não é verdade? Porque somos seres materiais. Temos um espírito, mas o espírito mora dentro da matéria. Então, toda palavra vazia que te envolve, pode até te ensinar alguma coisa, mas que tira de você qual é a vontade de Deus baseada naquilo que você faz, isso para mim é uma palavra vazia. Porque às vezes a gente pode aprender algo muito interessante, que a gente considera bom, mas que às vezes o princípio de Deus, a moral de Deus, o caráter de Deus, às vezes é deixado de lado. E a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto, que as pessoas se acostumarem com isso. Elas estarem envolvidas ali nos seus afazeres, elas estarem envolvidas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus lazeres, e às vezes elas terem um incômodo de que talvez na palavra de Deus aquilo ali não pode acontecer exatamente daquela maneira. Mas como está todo mundo fazendo igual, está todo mundo agindo da mesma forma, o que tem sido comum? As pessoas então ignorarem essas coisas. Ignorarem esses incômodos. E aí a gente parte para aquele lado. Ah, mas hoje não é mais assim. Não, mas a palavra não é dessa forma. Aí vem para aquela história de, não, mas eu penso desse jeito. Ah, não, mas eu entendo dessa forma. Eu interpreto assim, interpreto assado. Eu outro dia conversando com uma pessoa, e a gente conversando sobre a palavra, a pessoa me perguntou, qual que é a minha opinião sobre a livre interpretação? E eu disse que a livre interpretação, na minha humilde opinião, é um dos maiores enganos que Satanás tem para a nossa vida. Porque eu tenho as minhas experiências de vida, você tem as suas experiências de vida. Eu tenho a minha formação sociológica e familiar, você tem a sua. Então eu tenho traumas, você tem traumas. Né? Eu tenho anseios, você tem anseios. Então a palavra de Deus, se a gente permitir, ela vai se encaixar dentro de um conceito de ser humano que a gente deixou a vida formar dentro de nós. Que as nossas experiências formaram. Mas salvação é justamente o oposto de Deus se moldar o que nós somos. É Deus ter misericórdia de nós para fazer de nós pessoas melhores do que a vida fez até hoje. Do que a família fez até hoje. Entenda, eu não estou desonrando aqui de forma nenhuma a família de ninguém, porque eu tenho a minha família, eu amo os meus pais, amo minha mãe, amo meu pai. Não são pessoas perfeitas, como eu também não sou perfeito para minha filha, mas dentro do possível eles tentaram acertar, imagino fazer o melhor por mim. Mas não quer dizer que o melhor deles estava em conformidade com a palavra de Deus o tempo todo. E quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, eu vou descobrindo palavras vazias que eu aprendi ao longo da minha criação, ao longo da minha vida, às vezes com o meu próprio pai, com a minha própria mãe. Às vezes com convivência com primos, que eu convivi muito com os meus primos. Então Deus ele vai limpando a minha vida dessas palavras vazias.
dessas coisas que não edificavam em nada. E aí, o apóstolo Paulo ele chega a dizer o quê? Que palavra vazia, ela gera algo. Quer ver? Coloca o verso 6 aí para mim de novo, Sara, por favor. Depois da vírgula do vazio, olha só. Porque a ira vem sobre os filhos da desobediência. Então vamos lá, vamos ao tico e o teco junto comigo. Palavra vazia naturalmente vai gerar o que em nós? Desobediência. É só o que uma palavra vazia gera, uma desobediência. Ela tira de nós um princípio de Deus e coloca em nós uma verdade que é uma verdade só nossa, ou da sociedade, mas não é a verdade de Deus na palavra. E aí, o que isso vai gerar em nós? Uma atitude desobediente. Quando a gente se enche de coisas vazias, a gente naturalmente vai querer se acostumar a fazer algo que Deus não quer que a gente faça. E aí ele é claro em dizer que a ira de Deus vai cair sobre essas coisas. Ele não está dizendo que cai hoje. Existem situações, existem pessoas, casos, né, no mundo inteiro, onde Deus às vezes ele aplica a justiça dele, porque talvez a situação esteja um pouco fora de controle e Deus ele cuida dos seus filhos que estão ao redor. Tem situações às vezes que Deus não se agrada, então ele vai lá e age de alguma maneira. Mas de uma forma geral, gente, nós estamos vivendo, entre aspas, com a corda solta. Deus ele não puxa a corda da humanidade numa vezada só. Esse dia vai chegar, mas não é agora. Então, enquanto não chega esse dia, há alertas para nós que a ira de Deus vai cair sobre a desobediência de todos. E nesse texto é muito claro, a desobediência vem para a gente ficar dando ouvido e ficar se enganando e se deixando enganar por essa quantidade de coisas que a humanidade hoje tem falado, mas que na verdade não nos acrescenta em nada, não nos ajuda em nada. E aí no verso 7, vai dizer o quê? Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Porque, gente, entenda, nenhuma palavra que é dada por ninguém tem a intenção só de falar. Nós não somos assim, nós somos movidos por palavra. Tanto é que às vezes você queria fazer algo muito bom. Você planejou de fazer uma coisa maravilhosa. E aí você recebeu uma palavra de desânimo, de confronto, de afronta. Você se sentiu de alguma maneira desrespeitado. Você pode ver que é automático a gente embirrar e não querer fazer mais aquilo. Largar para lá. Ou correr na direção oposta. Porque é uma... Gente, entenda. É da nossa natureza espiritual. Deus ele fez tudo pelo poder da palavra. Deus sustenta tudo no poder da palavra. E se nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele, nós nos movemos por palavra. E quando eu digo palavra, entenda, não é só a nossa, não são só a nossa dicção, aquilo que a gente ouve que sai da nossa boca. É tudo aquilo que a gente absorve com o nosso entendimento. Então você lê uma coisa, é palavra. Você vê um gesto, aquilo também é uma palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma ação que você vê está te comunicando alguma coisa, sim ou não? Então imagina, você fala que gosta de um prato. Oh, eu gosto muito desse prato aqui, de uma lasanha de frango da pastora Daniela, aleluia. Aí ela sabe que eu não estou podendo comer glúten, que acabou, o meu corpo não aceita mais. Aí ela vai lá, eu vejo ela assim, compra o frango, compra o presunto de peru, compra ali o milho, compra... Ah, não, eu não vou querer deixar vocês com fome não, tá? Fiquem calmos. E aí, eu penso, mas como que ela vai fazer isso? Aí, de repente, ela está lá, eu vejo ela comprando uma massa sem glúten. O que ela está comunicando para mim quando eu vejo ela juntando todos esses elementos que é para uma lasanha? Amor, cuidado, atenção que ela está tendo com a minha vida. Ela sabe que eu gosto, que eu não posso comer de uma forma como todo mundo come mais, mas ela está comunicando o quê? Que ela está querendo dar um jeito que eu fique feliz e que eu não fique privado daquilo que eu gosto. Então, a imagem também comunica muito, aquilo que vemos, aquilo que sentimos. Às vezes, um abraço é tudo que a gente precisa, dependendo do dia. Um abraço, um aperto de mão, um tchau, não é verdade? Do outro lado da rua. Eu, pelo menos, eu sou esse tipo de gente. Então, você está passando na rua, você me vê, se eu te ver e você me vê, você me dá um tchau feliz, assim, eu fico feliz. Eu vou, opa. Depois eu vou igual o bobo, assim, mas eu estou rindo assim, falou bacana e tal. Eu sou desse tipo de pessoa, assim. Então veja que palavra não é só dicção.
É muito mais, é tudo que nos comunica algo. Amém, queridos? Então, tudo aquilo que nos comunica algo que não está associado à vontade de Deus, vai nos gerar obediência. Desobediência, aliás. E aí, eu anotei assim: seguir aqueles que persistem em comportamentos contrários à santidade de Deus é colocar em risco a herança celestial. Você já parou para pensar que você tem uma herança? Você tem uma herança. Imagina que se eu chegasse aqui e falasse para você assim: olha, descobriram um parente seu aí que você nem sabia que existia, mas ele sabia que você existia. E ele colocou aqui, ó, que você tem direito a 10 milhões de reais. Eita, né? Quem não vai ficar feliz, né? Tô querendo uma herança dessa, né? Agora, olha só, a gente brincando, olha só, é uma brincadeira, mas não gera um sentimento assim, né? Poxa, quem dera, né? Uma felicidade, mesmo numa brincadeira, sim ou não? Mas Deus queria muito que quando a gente ouvisse assim, vocês vão viver para sempre comigo, a gente se sentisse uma alegria ainda maior. Porque essa é a verdadeira herança. E muita gente não tem se alegrado com essa herança mais. Porque parece uma coisa assim, parece que é um papo para nos enganar. Ou para a gente se conformar com sofrimento, se conformar com a ausência de algo, de alguém, de dinheiro, de saúde. Mas não. Nós estamos no mundo que nos gera o quê? Aflições. Mas Yeshua falou o quê? Tem de bom ânimo. E o bom ânimo só tem um, é o quê? Ele vai voltar, ele vai nos ressuscitar e todo o sofrimento vai acabar e nós vamos viver com ele para sempre. Então, quando a gente continua seguindo palavras vazias, a gente vai se tornar cada vez mais desobediente à vontade de Deus. E aí a gente não vai viver como filho da luz. E como nós vamos viver com a luz, que é o próprio Deus, se nós não formos filhos dele? Entendem? A sociedade, de forma geral, vive baseada em ações e filosofias idólatras e destrutivas. Portanto, o filho de Deus deve se ausentar de todo e qualquer costume contrário aos mandamentos de Deus. Como que a sociedade vive? A sociedade tem seus próprios conceitos de certo e errado. E às vezes a gente está deixando isso entranhar demais na nossa alma. E a gente não foi chamado para isso. Nós fomos salvos. E eu sempre falo muito isso aqui com vocês na igreja. Vocês vão se recordar. Se eu fui salvo para continuar igual, eu fui salvo exatamente do que então? Porque o diabo não pode me jogar no inferno. Ele não tem esse poder. Não é ele que vai me condenar. Quem vai me condenar é Deus. Mas quem não quer me condenar e mandou uma solução para eu ser salvo, também foi o próprio Deus. Porque se Deus é bom de verdade, ele tem que punir a maldade. Uma pessoa que se diz verdadeiramente boa, ela não pode ser tolerante com o mal para sempre. Em algum momento ela tem que tomar uma providência. E Deus, ele é justo. Pode parecer que ele está demorando, mas ele vai tomar a providência. E no dia que ele tomar a providência definitiva, não tem conversa para ninguém mais. É ali, acabou. Daquele momento, todos vão saber o que é bom e o que é ruim. Se valeu a pena ou não crer, se valeu a pena ou não duvidar da existência de Deus e de ter ou não ter um relacionamento com Ele. Agora veja, é o desejo de Deus isso? Não, mas como Ele é bom de verdade, Ele precisa mostrar para a criação dele que Ele vai tomar uma providência para acabar com aquele mal. Porém, como os filhos dele foram criados imagem e semelhança dele, que somos nós seres humanos, Ele mandou uma solução para a gente não passar por essa punição. Então, o que é aceitar Yeshua na minha vida? Não é Deus fechar os seus olhos fingindo que não está vendo o que eu fiz. É Ele olhar para o que eu fiz de ruim e falar assim, eu me responsabilizo por ele. Pode deixar que eu vou resolver a caquinha que ele fez aí. E aí, Yeshua vem, morre na cruz, mas ressuscita. Ou seja, é Deus limpando a sujeira que eu fiz. Deus, ele se importa tanto com o meu pecado que ele limpou as besteiras que eu fiz. Perdão de pecados na cruz não é Deus ignorar o que a gente fez, é Deus resolver o que a gente fez. É pagar a nossa dívida.
É arrumar a nossa bagunça, entendem? É consertar tudo que a gente deixou fora de lugar. E isso é uma herança maravilhosa e a gente não pode perder isso. Então, se a gente viver como o mundo vive, o mundo tem os seus conceitos de casamento. Mas o que é casamento para Deus? Eu não posso ser para Daniele o que os homens por aí falam que é ser homem dentro de casa. Eu tenho que ser aquilo que Deus mostra na Bíblia para mim. Eu não posso ser um pai para a Luísa daquilo que os pais hoje acham que é ser pais para as meninas. Não, eu tenho que ser um pai conforme Deus fala na palavra para ela. E olha, eu aprendi alguns anos atrás, ouvindo o pastor José Gonçalves, uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, você sabe quando você é um bom pai para sua filha, quando o sonho dela é casar com alguém igual a você. E esse tem que ser o modelo. A minha filha tem que ela não pode aceitar nada menos do que eu dou para ela. Porque ela tem que ter dentro de casa o quê? Aquele exemplo. Poxa, meu pai, ele é um marido. Então eu quero que quando vier o raposo, né? Lembra da Dora Aventureira? Raposo não pega? Então vai vir um raposo querendo pegar. Então é natural que a carne dela grite, oh, raposo, que lindo, né? Mas aí o Espírito Santo é fiel, eu creio, para lembrar ela o padrão de masculinidade que ela não pode esperar menos de um homem. Então ela vai ver comigo o que é tratar. Então ela vai, opa, peraí. E aqui fica a dica, né? Para ela, para Sara, para quem mais estiver me ouvindo, para Maria Luísa, quem mais estiver me pensando em casar. Você quer ver se o homem é para casar ou não? Observa como trata a família. Observa como é que vai tratar, não a mãe dele, a sua mãe. Que a gente tratar a nossa própria mãe, nosso próprio pai é muito fácil, mas é tratar a mãe, como vai tratar a família, a sua família. Ali você já vai ter uma dica. Agora veja que em Yeshua, quando a pessoa se converte, ele faz tudo isso novo, mesmo que tenha sido muito ruim. Então a Bíblia mostra um padrão de comportamento moral completamente oposto do que a sociedade se acostumou. O mundo está acostumado a deixar agora o quê? Não, Luísa, pai, pode tudo, faz tudo. Eu não posso fazer isso, porque o mundo não vai falar sim para ela toda hora. O mundo vai falar não. O mundo vai fechar as portas para ela. Ela vai competir. Eu tenho que preparar ela para essa competição. Não desejando mal de ninguém. Mas eu falo muito para a Luísa, tipo assim, eu não espero que você vença de ninguém o que você vai fazer. Eu espero que você dê o seu melhor. Eu não quero que você, em primeiro lugar, fique triste, porque você tinha uma capacidade e você não extraiu o máximo da sua capacidade. Então, eu não espero que ela seja vitoriosa em tudo que ela for competir um dia, concorrer. Mas eu espero que ela possa dar o melhor dela. Porque não depende só dela. Só ela depende dela. O restante, não. Então nós temos que ter essa conscientização. O mundo vive de uma forma, mas nós não somos mais do mundo. Amém? Nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. 2 Pedro 2:18 a 20, 2 Pedro, nós vamos ter uma palavra confirmando essa questão da gente ficar absorvendo qualquer tipo de ensinamento sobre a vida. Olha só o que vai dizer, 2 Pedro, capítulo 2, de 18 a 20. Deixa aqui. Porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, palavra vazia é uma coisa muito séria. Porque vai nos levar muitas vezes a lugares onde Deus já tinha nos convencido que aquilo não é bom para a gente. E a gente vai normalizar aquilo na nossa vida. E aí o nosso estado espiritual piora.
E segundo o que o Pedro nos ensina, às vezes o estado espiritual se torna pior do que quando a gente se converteu, talvez. Porque quando a gente se converteu, a gente estava na ignorância, tinha muita coisa que a gente nem entendia, a gente ainda ia aprender. Mas aí, se a gente deixa a palavra vazia tomar conta, a gente se torna talvez agressivo, impaciente, intolerante, impulsivo demais. Por quê? Porque é uma consequência espiritual que é verdadeira. Quem não conhece a Deus e desobedece vai ter consequência, mas o Filho de Deus que desobedece conhecendo a palavra, a consequência espiritual sobre ele é pior. Eu não estou falando de prejuízo material, nem físico, nem de saúde. Eu estou dizendo de sentimento de vazio, perda de propósito. Porque a pessoa está na ignorância, ela não sabe, ela precisa se encontrar ainda. Mas imagina, você já foi encontrado, você está na rota certa, e de repente, você por alguma maneira, você perde isso. É muito ruim. Você achar que está indo para o lugar certo, de repente você se vê perdido. É uma sensação muito estranha. É frustrante. Então, eu vejo que também por essas causas o estado se torna pior. Porque é uma consciência maior da onde que você está e está errado. Entendeu? Então, as pessoas do mundo, elas estão escravas do seu próprio pecado. Elas estão por aí normalizando aquilo que Deus não normalizou. Mas não é porque elas querem a sua liberdade. Elas falam como se elas quisessem o seu bem. Como se elas quisessem que você fosse livre. E olha, elas não se importam nem um pouco com você. Elas nem sabem que você existe. Para você, elas é só mais um número que vai dar para elas dinheiro, ou fama, ou status. Mas ela não se importa com você de verdade. Sabe o que ela quer? Ela gosta daquilo que ela faz e ela quer gente para apoiar ela, para ela se sentir bem com aquilo que ela faz. Então isso é uma palavra vazia no mundo. Pessoas desvirtuando a palavra de Deus, muitas vezes em nome do próprio Deus, para se sentirem bem consigo mesmas. Se sentirem livres para poder fazer tudo aquilo que a carne, né, lhes dá à vontade. E aí vem aquelas coisas, porque Deus me chamou à liberdade. Mas liberdade não é fazer o que eu quiser. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente é escravo, a gente não é livre, não. Quando que eu sou livre? Quando eu escolho não fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que Deus quer. Aí eu sou livre de verdade. Eu podia não fazer, mas a minha escolha foi acreditar que naquilo que Deus fala, isso é que é bom de verdade para a minha vida. E é nessa hora que a gente é verdadeiramente livre. Então essas pessoas, elas prometem liberdade, mas elas são escravas. E elas estão escravizando outras pessoas. E tudo por quê? Por causa de um desejo. Quem aqui não quer um monte de coisa? Eu também quero. E sempre existe um caminho mais fácil, uma rota mais fácil. Mas Deus, ele não vai pela rota mais fácil. A gente aprende quando Deus tirou Israel do Egito. De um caminho mais fácil, mais rápido. Que segundo hoje os estudiosos falam, demoraria mais ou menos 3 semanas para chegar em Canaã. Mesmo o povo sendo daquele tamanho. Mas Deus, antes do pecado dos espias, ele planejou uma rota que ia durar 2 anos. Por quê? Porque nem sempre a rota mais rápida é a que verdadeiramente é boa. Que Deus sabe quem nós somos. Então, cuidado com a palavra vazia, amém? E aí, se nós voltarmos lá em Efésios, no capítulo 5, nós vemos o verso 6 e o verso 7. Essa Bíblia aqui, gente, ela é boa para ler, que ela é grandona, mas chegar às vezes na página demora um cadinho, sabe? Aí o verso 8 vai dizer assim: porque no passado vocês eram trevas. Preste bem atenção nessa expressão. Eu quero que você até repita comigo, porque no passado vocês eram, diga com mais ênfase, eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Tudo que o diabo quer é convencer que a gente ainda, entendeu? Que tem treva na gente ainda e está tudo normal. Não está tudo normal, não. A gente não é treva mais.
Eu aceitei Yeshua de verdade, você aceitou o Senhor de verdade também. Então, no dia que a gente batizou, ele não brincou de nos transformar, nós fomos transformados. Só que existem momentos da nossa vida que a gente pisa nos lugares errados. E aí a gente suja os nossos pés. E é por isso que na Páscoa a gente tem aquela cerimônia maravilhosa de lavagem dos pés. Não é o corpo todo que sujou, é só os pés. Mas se a gente não lavar os pés constantemente, ou seja, isso é só um símbolo, né? Se a gente não for levado ao arrependimento com constância, essa lama ela vai subindo. Vai subindo e daqui a pouco talvez todo o nosso corpo esteja sujo, esteja manchado. Mas a gente tem que lembrar, eu posso estar sujo, mas eu já fui limpo. Eu sou uma pessoa limpa, mas aí como é que eu faço? Eu vou até o Senhor. Por isso que João ele escreveu. O bom seria que a gente não pecasse. João 2, né? 1 João capítulo 2. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado para nos purificar de toda injustiça. Você acha mesmo que Deus tinha a ilusão de que a gente nunca mais ia errar? Lógico, existem erros às vezes que são um pouco mais sérios, mas mesmo esses, ele sabia que talvez a gente ia estar sujeito a isso. A gente só não pode se acomodar. E aí o que vai fazer com que a gente vença a acomodação? Repita comigo assim, trocar a palavra vazia por palavra produtiva. E a palavra produtiva é a palavra de Deus. Amém? A postura e o comportamento dos filhos de Deus não podem contrariar os princípios do reino. As suas escolhas precisam refletir a luz de Yeshua, o Salvador, pois não pertence mais a esse mundo, apesar de ainda estar nele. Então vá para casa hoje pensando nisso. Poxa, eu não pertenço a esse mundo mais. Quando eu digo mundo, não é o planeta não, tá? É o sistema que o mundo vive. Qual é o sistema que o mundo vive? Um sistema de morte. Afastamento de Deus. Afastamento dos princípios de Deus. E cada dia mais. Então eu estou aqui. Mas eu não sou daqui. Suave, filha, por favor. Então, a gente precisa de ter esse entendimento. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então a gente está aqui para impactar o mundo. Em Romanos tem um versículo que eu amo, só esqueci o capítulo agora para falar para vocês ao certo. Mas que diz lá que a Terra, que o planeta espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque o nosso planeta é um organismo vivo, você sabia disso? Não é nada de negócio de mãe terra, não. Mas o planeta é um ser vivo. Deus criou, Deus fala com o planeta. Inclusive, ele vai servir de testemunha no dia do juízo. Está lá em Apocalipse. Mas só que o planeta, ele é sujeito a quem o governa. E Deus deu o governo para o homem. Então, quando nós governamos mal, ou seja, nós vivemos em cima dele de forma contrária à palavra, o planeta sofre. E o mundo está esperando a revelação dos filhos de Deus. É literalmente aquela música, como é que é? Como é que é? Eu esqueci. Todo lugar que eu tocar, abençoado será, como é que é? Tudo aquilo que eu tocar tudo aquilo que eu tocar. É literalmente isso. Existe esse poder no Evangelho. Então, se você for para casa hoje, chegar em casa, tocar na sua casa, com a planta dos seus pés e falar assim, aqui quem reina é Deus, quem vai reinar lá é Deus. Só que não é só declarar isso. Você vai declarar porque é necessária a declaração da fé. Mas você tem que trazer a fé também na prática. Então, se você declara que a sua casa é do Senhor, você declara com a sua boca, mas você traz os princípios de Deus para dentro da casa. Se você chegar no seu trabalho e falar, aqui quem reina é o Senhor, lá ele vai reinar contigo. Mas você tem que ser um cristão lá no seu trabalho. Você fala, quem reina no meu casamento é o Senhor. Você declara, ele vai ser rei do seu casamento, mas você tem que agir aquilo que você é, seja esposa, conforme a palavra de Deus ordena. E é assim que a gente vai implantando o reino de Deus. Declarando com a nossa boca pela fé, mas vivendo a declaração que a gente deu. E vamos ser sinceros, não é uma das coisas mais frustrantes do mundo alguém te falar uma coisa e depois fazer o contrário?
Frustrante. Quem já não viveu, né? Essa frustração. Então não é que Deus fica frustrado. Não funciona. A gente declarar e não viver, não vai funcionar. Então a gente tem que viver aquilo que a gente está declarando. E para terminar, eu quero ler com vocês uma declaração de Yeshua. Romanos 8, 19. Então anote aí que há expectativa. O planeta quer ser pisado, tá? No sentido de quer ser habitado por filhos de Deus. A terra clama por isso. Já pensou nisso? Que loucura, né? Como diz a Rafa, mas inclusive hoje é aniversário da Rafa, não sei se os irmãos lembraram aí, mas olha aí, o João 17, o Evangelho de João 17, olha a palavra de Yeshua, que é o que eu até acabei falando aqui, mas eu quero ler a palavra dele para a gente terminar, o que ele mesmo falou. João 17, de 15 a 17, olha só. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. É a palavra do nosso Salvador, gente. Se ele entrou na nossa vida e nós o aceitamos, nós não somos do mundo. Por mais que a gente tenha se acostumado com a ideia, a verdade é que nós não somos do mundo. Isso não é porque é opção nossa, é poder de Deus na nossa vida. Nós não somos do mundo. E né, muita gente pensa que santificação, então já sei, eu vou para um lugar distante onde eu não vou ter contato com nada. E Yeshua falou, eu não vou, Senhor, não tira isso do mundo não, tá? Isso não é solução, sabe por quê? Se você se isola de tudo e de todos, quando você tiver contato, você está a mesma coisa ainda. Então a gente é fortalecido com a proximidade, igual criança. Se você evitar, não deixar a criança pisar no chão, momento nenhum, não tiver contato com nada, com poeira, com nada, ela vai crescer uma adulta meio complicada, porque primeiro bactéria entrar nela, está arriscado de matar ela. E o que é a vacina? A vacina é o princípio inativo do vírus que ela está tomando. Literalmente, vacina, você está tomando o vírus que você quer se proteger, só que ele está inativo. Ou seja, ele não vai entrar e te fazer mal. Mas o organismo vai detectá-lo. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui faz mal. E ele vai o quê? Criar imunidade contra aquilo. Ou seja, ele vai se preparar. Se algum dia esse camarada entrar aqui de novo, meio cheio de si, a gente já está preparado para ele. Então ele não vai chegar causando tanto. Isso que é uma vacina, vocês sabiam? Literalmente uma vacina é isso. Então o que é que Yeshua está orando aqui? Não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, nós vamos estar no mundo, em contato com o mundo tentando acabar com a gente, e não é fugindo do mundo que a gente vai vencer. É o quê? É tendo contato com o mal, mas não perdendo para aquele mal que a gente está tendo contato. É assim que a gente vence. Por isso que muitas vezes eu falo nas minhas visitas, quando eu converso em aconselhamentos, se você não resolver isso aqui, você vai mudar para cá, você vai mudar de lugar, mudar de trabalho, você vai mudar de relacionamento, vai descasar, casar de novo, mas daqui a pouco vai acontecer a mesma situação outra vez. Porque a maioria dos males que a gente carrega não estão do lado de fora, está do lado de dentro. Se vocês me irritarem, o problema não é o que vocês estão fazendo para me irritar, é o que está dentro de mim que está me gerando a irritação. Então o que você faz pode ser um problema. Tem que ser tratado, porém eu também tenho que tratar aquilo que está causando em mim. E é isso que a maioria das pessoas às vezes não entende. Então, meus irmãos, a gente precisa de viver como filhos da luz. E nós somos filhos da luz. E Yeshua é a luz, amém? Então viva como filho da luz. Cuidado com as palavras vazias. Amém?